toda a ficha dos meus olhos caiu que o crime não compensa. Não compensa. A fama, porque tudo é uma fama momentânea. Porque hoje tu tá e daqui a pouco tu não tá. Tu morre, acabou, o vagabundo esquece de você. A comunidade esquece. Então, fiquei lá, preso na 40 DP. E Deus tratando no meu coração. A Igreja Evangélica Congregacional, na pessoa do pastor Marcos Alves da Silva e de vários membros que foram me visitar, eles se responsabilizaram por mim, me acompanharam durante todo o meu processo. E sua mãe, tua família, nesse processo? Minha família ia me visitar, minha mãe era minha mãe. Sempre ia lá? Sempre lá, sempre. Minha mãe nunca deixou de me visitar, minhas irmãs não deixavam de me visitar. Aquilo, né? Mãe é mãe, né? É tipo assim, eu era o cara na delegacia, no caso da concentradora 40, eu era o preso mais visitado. Era eu e o Boizinho de Vigário, que era um dos líderes do Comando Vermelho na época, que morreu indo lá para Vigário por causa da morte do Tim Lopes, do jornalista. Então eu e ele era o cara mais visitado. Mas eu, tipo assim, a minha visita só era sexta-feira. O poder do dinheiro faz você ter visita todos os dias. Eu tinha visita todos os dias e eu tinha mais ou menos umas 10 visitas por dia. Caramba! Porque o poder do dinheiro. Nessa época tu já tinha muito dinheiro? Eu já tinha muito dinheiro, não, mas eu era um cara que eu tinha dinheiro, porque eu fazia meus assaltos, eu dava pros pobres, eu sempre gostei de ajudar as pessoas, e tinha uma reservazinha. E quando a reserva acabou, a comunidade, os comerciantes, mandava, a gente chama na cadeia sucata. Manda a sucata do preso, que manda o biscoito, o todinho, o suco e tal. A comunidade mandava para mim as frutas, mandava os comerciantes. Eu sempre tive, porque eu sempre fui um cara do bem. Sempre ajudava, assim, o menino assim, de família, queria entrar no tráfico. Não, você não, sai daqui. Não, mas eu quero ver, rapaz, isso aqui não é vida para você não. Antigamente tinha isso, né? Tinha. A gente não queria que os menores se colassem para poder virar vagabundo. A gente não, você não. Sai daqui, tua família é direita. Meu primo sempre falou isso. Até mandar um beijo para ele. Nós falamos com ele aqui antes, né? Meu primo, agora eu não chamo mais de Espinduca. É Cláudio. Chamo de quase pastor Cláudio. Ele é pastor. Ele é pastor, Cláudio, já. Então mandar um beijo, primo, te amo, beijão. Eu não sei, ele vai ver esse podcast. Com certeza. A gente, conversando na favela, ele falou assim: Marcelo, a gente pode fazer os 10 mandamentos do tráfico. Como cumprir os 10 mandamentos e viver, e ter vida longa no tráfico? Era uma loucura do Espinduca, do Cláudio, mas a gente precisa criar os mandamentos do tráfico. Porque, na realidade, o tráfico também tem mandamentos. Existem leis. Existe a lei. Existem leis. Isso você pode, você não pode. E o tráfico não é uma coisa assim... bagunçado, não é bagunçado, não. Isso aí. Tanto que o crime já chama de quê? Crime organizado. Organizado. O crime é muito mais organizado do que a instituição que deveria. Não estamos aqui fazendo apologia, mas não estou. Pelo que a gente conhece, fala, Sim, o certo é o certo e o errado é o errado. Exatamente. Não existe muda cobrança. Isso. Existe a cobrança se fizer errado. O tráfico errado é totalmente errado. Mas dentro do errado deles, existem as leis e as regras. Existem as leis e as regras. Se sair disso Exatamente. Vai ter correção. Hoje em dia o tráfico tá mais esculachado do que antes. Antigamente havia um respeito muito grande pela população, pela comunidade. Hoje em dia os caras estão mais endemoniados do que já eram, né? Hoje em dia tá muito endemoniado. Fala aí, você, Espinduca... Aí o Cláudio, que é seu primo, meu amigo, meu irmão de leite, né? Né? Meu irmão de leite, foi meu irmão de leite. Caramba. Toda vez que eu vejo a mãe dele, a Sheila, ele fala: você mamou aqui, hein? Amigona, assim, uma pessoa assim maravilhosa. Serva de Deus também. Serva de Deus hoje, serva de Deus também. Que veio de lá do outro lado lá. Passou maus bocados com o filho, mas hoje só tá colhendo os frutos da oração, da perseverança. É importante. Verdade. A sociedade, ela é muito excludente. Se tivesse trabalhos sociais dentro da comunidade, trabalhos sérios, dentro das comunidades, muitos jovens que estão no tráfico hoje não estariam. Eu sempre gostei de estudar. Eu nunca deixei de ir para a escola, mesmo me envolvido com tudo isso. Antes, até durante, quando eu levei o tiro, eu continuei indo para a escola. Caramba! Eu ia para a escola porque eu queria aprender. Eu queria, na realidade, no fundo, eu queria ser alguém. No fundo, eu queria... Você sempre buscava esse reconhecimento. Dentro de mim existia um anseio de ter uma vida diferente. Aquilo ali era um momento, era um subterfúgio que eu tive, mas não era a vida que eu queria para mim. Eu nunca quis o tráfico, eu nunca quis as drogas. Eu queria ter uma vida melhor.
Mas eu não tive oportunidade. E quando eu tive a oportunidade, eu agarrei com unhas e dentes. Aí fui acompanhado pela Igreja Evangélica Congregacional, pastor Marcos Alves, e eles me deram suporte, acompanhou todo o meu processo. E quando eu fui a primeira, a segunda, a terceira vez, quando eu fui ouvir a ciência, que eu fui julgado e condenado, e a cadeia, ela te dá muitas lições, porque a cadeia é o pior lugar que existe no mundo, cara. É o pior lugar e é o melhor lugar. Para quem quer realmente mudar de vida e ter uma vida diferenciada, na cadeia ali é o momento de você refletir de tudo que você viveu, de tudo que você fez, de tudo que você se tornou e o que você ainda pode se tornar. Não é o fundo do poço, não é o estágio terminal. A cadeia é para você acordar, e cada minuto, cada dia na cadeia, para mim, era um tormento, porque eu sofro da síndrome do pensamento acelerado, então eu penso muito, e raciocínio demais. Então, pra mim eu via os vagabundos lá, tudo tranquilo e tal, como se cadeia fosse um spa. Infelizmente é assim. Já vi muitos vagabundos sair numa semana e voltar na outra, na cadeia. Já vi muita gente acontecer isso, com os 4. Mas pra mim não, pra mim ali era um aprendizado, e eu sabia que Deus estava me dando uma oportunidade. Fui acompanhado, fui julgado, condenado, saí dali, fui direto para a igreja me abraçou, me acolheu e me mostrou assim, ó, esse é o caminho. O caminho, a Bíblia diz que em João 8:32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No 33 diz, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu falei uma coisa para Deus preso, que Deus ouviu. Porque eu falava com os demônios, eu sabia que eles falavam comigo. Mas eu até então nunca tive a ousadia de falar com Deus e ouvir Deus. E saber que Deus ouviu e Ele falar comigo. Eu estava um dia assim na cadeia, na minha cela. Eu estava na pior cela do setor. Na cela 10, onde estavam todos os traficantes periculosos. Era uma coisa horrível. E eu estava com a mão assim entre as grades, olhando assim para ver assim um pouco do céu. E eu falei para Deus assim, na minha mente. Falei, Deus, eu entrego a minha vida para você. Eu sei que tu existe. Eu não vou falar pra ninguém que eu sou crente, que eu vou... Porque na cadeia todo mundo se converte. Todo mundo vira crente, na rua todo mundo abandona o evangelho. Falei, mas eu vivi tudo isso que eu vivi, o Senhor me deu oportunidade. Eu só te peço uma coisa, Senhor. Não permita que eu passe mais de 15 anos aqui preso. Porque senão eu vou ficar louco, eu sou novo. Tinha 20 anos de idade. Falei isso pra Deus. Eu vou sair daqui, a partir de hoje, a minha vida é tua. Meu comportamento na cadeia mudou. Não tinha mais, e aí, rapaziada e tal. Não. As gírias foram embora assim, de uma maneira assim, não forcei nada. Foram embora. E o interessante é que, nesse período que eu me entreguei para Jesus, teve um surto de furúnculos na cadeia e muita coceira, muita sarda na cadeia. Isso acontece muito. E, eram umas placas de concreto assim enormes. O meu setor... cabia 8 pessoas, tinha 32 pessoas presas naquele setor. Nossa. A gente fazia revezamento de botar assim um lençol na grade e sentar assim, fazer uma rede só para sentar assim, ó, e ficar de cócoras sentadinho. Dormia no chão, todo mundo de valete, assim, de braço, um colado no outro. Quando cansava, todo mundo tocava, todo mundo tinha que virar. Então eu passei um processo muito ruim na cadeia. Caramba. Eu peguei um verão que lá dentro era 50 graus. Verão brabo, que eu fui preso. Em dezembro, então, outubro, novembro, dezembro, janeiro, meu Deus, que sol brabo, pauleira. Isso é uma estufa lá dentro. Uma estufa. Então eu sofri muito lá dentro e eu aprendi muito. Então tudo isso me ensinou. Aí nesse processo que eu me entreguei para Cristo, sem falar, todo mundo começou assim do nada, irmão, ô irmão, ô irmão, ô irmão. Já não era mais o vagabundo, não era mais o Marcelo, não era mais o Camonja, era o irmão. É interessante que muitos pegaram várias bactérias de furúnculo nas nádegas, e vagabundo é maluco, vagabundo é neurótico, ninguém toca aqui, só o irmão toca em mim. Eu cuidei da cadeia toda, graças a Deus, eu não peguei nada, nem uma coceirinha, nem um calombo eu peguei. Minha família forneceu alguns remédios, que a população me ajudava lá, e eu cuidei de todo mundo, estourava furúnculo, cuidava da rapaziada todinha, e ali começaram a me chamar de irmão, e aí comecei a fazer culto dentro do setor, e dali foi o irmão, e quando o irmão saiu de lá, antes do irmão sair, no dia 9 de janeiro, foi minha audiência para ouvir a ciência, no caso a minha pena, né? Que a gente chama de ciência lá na cadeia. Quantos quilos eu ia pegar, os vagabundos usam esse termo.